e na circunscrição do município, conforme no artigo 29. Artigo 29, inciso 8, resumindo a ópera, diz o seguinte: que vereadores têm também imunidade material, mas no exercício da função e dentro, olha só, dentro do município onde ele exerce a vereança. Ou seja, isso aqui que eu expliquei para vocês também se aplica ao vereador, certo? Só que com um limite. Isso aqui só vale dentro do município do camarada. Porque se eu sou vereador, vê a situação. Vamos lá, vamos raciocinar aqui. Eu sou vereador no município de Recife. Aí eu vou ali em Olinda para a convenção do meu partido. Em Olinda, eu andei 400 metros. Eu fui ali, cruzei a avenida e fui para Olinda. Chego lá na convenção do meu partido, eu chamo o prefeito de ladrão, chamo o presidente do partido de ladrão. Eu pinto miséria na convenção do meu partido. Lá no município de Olinda, que não é o meu município, eu não tenho imunidade nenhuma. Não, tá certo. Vai dar errado, exatamente. Então, a imunidade material do vereador, ela é limitada apenas ao município onde ele exerce a vereança. Ah, Helder, mas ele está ali em Olinda falando coisa que tem relação com o exercício da função. Não importa. Saiu do município dele, ele é cidadão como eu e você. Está dentro do município dele, aí eu vou fazer exatamente isso daqui. O que é dito dentro da casa, a casa controla. O que é dito fora da casa, mas dentro do município, aí eu tenho que analisar se tem ou se não tem a respectiva relação com o exercício da função. Então percebam que segundo o artigo 29, inciso 8, a prerrogativa aqui, a imunidade material do vereador, ela é mais limitada. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí? Ok. Pois não. Boa pergunta, boa pergunta. O que se interpreta é que a imunidade material ela dá liberdade ao parlamentar de um modo geral, fazer os comentários, exprimir as suas opiniões sobre os aspectos mais gerais da política que repercutem. Não é só, como é que eu posso dizer, não é só assuntos do município estritamente. Até porque, note, o camarada trabalha no município, mas há decisões do Estado que repercutem no município. Há decisões tomadas em Brasília que repercutem no município. Então você não pode limitar a imunidade do ponto de vista da questão da função a apenas o que ele faz no município. A política em geral, ela envolve, né, ou ela está ao alcance da imunidade material. Então ele está protegido não apenas se ele está falando algo do seu próprio município, mas algo que ele está falando da política em geral. Beleza? Então tá aí, ó. Tem relação com a função? Tem, não tem relação com a função, então não está protegido pela imunidade material. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos seguir no texto constitucional, no artigo 53. Aí a gente vai falar agora sobre o parágrafo 2º. Né? Na sequência a gente vai falar o 2º, o 3º, o 4º e o 5º. E aí a gente vai falar sobre a chamada imunidade. A gente vai falar sobre a chamada imunidade formal. Artigo 53, parágrafo 2º. Posso apagar essa parte aqui? Quer dizer o quê? Tem ou não tem? Fale. Nacional também. Estou ali em Brasília, mas sou deputado de Pernambuco. Estou protegido pela imunidade. Só a limitação existe no município, no lugar onde o camarada é parlamentar, para o vereador. Para o deputado estadual, vale em todo o território nacional. Assim como é para o deputado federal e assim como é para o senador. Vamos lá. O parágrafo 2º, o 3º, o 4º e o 5º, eles vão ser subdivididos da seguinte forma. O parlamentar, pessoal, federal, ele também tem a chamada imunidade formal, certo? Então, ele também tem a chamada imunidade formal. Só que essa imunidade formal, ela se desdobra em duas. Nós temos a imunidade formal relativa à prisão, nós temos a imunidade formal relativa à prisão e nós temos a imunidade formal relativa ao processo.
Daqui a pouco a gente vai falar da imunidade formal relativa ao processo. Diga lá. Hein? Porque está arriscado? Porque esses aqui são os textos que foram alterados, tá? Toda vez que tem uma emenda, aí o texto anterior ele fica arriscado e você vê o texto novo. Você pode olhar embaixo. Redação dada pela emenda tal de 2021. Só que eu não sei se aparece aí no seu celular, mas quando você acessa pelo computador, em cima tem um ícone do lado esquerdo da tela que é assim, ó, texto compilado. Se você clicar no texto compilado, aí esses textos que não estão mais vigentes, eles desaparecem. Você só fica com realmente o texto que está valendo, tá? Não sei se aparece no celular, mas no desktop ele aparece. Beleza? Tranquilo aí? Então, ó, imunidade formal, ela se desdobra em relativa à prisão e relativa ao processo. O que é que significa a imunidade formal relativa à prisão? Vê bem, pessoal. Vamos lembrar do que eu disse para vocês no finalzinho da aula passada, quando a gente começou a trabalhar as imunidades. Preste atenção. As imunidades, em tese, elas existem para garantir ao parlamentar a necessária independência e autonomia no exercício da função. Então, a ideia é que ele tenha liberdade mesmo para poder, eventualmente, opinar, criticar e assim sucessivamente. E essa imunidade formal aqui, relativa à prisão, ela está exatamente nesse mesmo contexto. Porque a ideia aqui é que a casa do parlamentar analise se, quando ele for preso, se ele foi preso realmente por um motivo justo ou se ele está sendo preso, por exemplo, por uma perseguição, por uma denúncia mal feita ou algo nesse sentido. Então, veja, o que é a imunidade relativa à prisão? Primeira coisa que eu queria que vocês percebessem aqui. A Constituição impõe 2 requisitos para que o parlamentar venha a ser preso. Quais são esses 2 requisitos aqui? Ó? A Constituição diz que o parlamentar só pode ser preso em flagrante. O parlamentar só pode ser preso em flagrante, cometendo crime inafiançável. Ok? Então ele só pode ser preso em flagrante, cometendo crime inafiançável. O que significa dizer o seguinte, e cuidado com isso na prova, tá? Prova de vocês, que não é uma prova exclusiva para quem é formado em direito, o examinador pode chegar lá e colocar assim, olha, cabe prisão preventiva do parlamentar. Cabe prisão temporária do parlamentar. Não cabe. O que é prisão preventiva e o que é prisão temporária? São aquelas prisões que eventualmente acontecem quando o camarada está respondendo ao processo. Ah, ameaçou uma testemunha. Ah, está querendo fugir do país. Ah, não sei o quê. Então, o que é que o juiz faz? Manda prender o camarada e deixa ele preso enquanto o processo está rolando. Esse tipo de prisão, ó, ela não é possível para parlamentares. O parlamentar só pode ser preso em flagrante, ou seja, cometendo o crime, acabou de cometer, ou a polícia está passando, está vendo o camarada lá, a polícia vai lá e né, prende o camarada em flagrante, cometendo o crime o quê? Inafiançável. Então são 2 requisitos cumulativos aqui. Ele só pode ser preso em flagrante, cometendo crime inafiançável. Então vou repetir aqui, ó. Cuidado, que não cabe prisão preventiva, não cabe prisão, ó, temporária, que é uma prisão exclusiva no âmbito do inquérito policial, tá? A prisão temporária, ela é uma prisão exclusiva do inquérito. A preventiva, ela pode ocorrer tanto na parte processual quanto na parte do inquérito, beleza? Para o parlamentar, no caso, só em flagrante delito, cometendo crime inafiançável. Eu vou até pegar outra cor aqui do piloto para poder destacar isso no material de vocês. Vejam, tem uma outra posição do STF que é muito óbvio e que acaba por ser uma outra hipótese de prisão do parlamentar. Que hipótese é essa de prisão do parlamentar, além do flagrante de crime inafiançável? É o seguinte, a Constituição, né, embora diga que o parlamentar só pode ser preso aqui em flagrante delito cometendo crime inafiançável, o Supremo entende o seguinte, que se ele, Supremo, condenar o parlamentar por um crime que ele cometeu após a diplomação e que tem relação com o exercício da função, o Supremo pode expedir um mandado de prisão para ele começar a cumprir a pena. Simples assim. Então, veja, segundo o STF, é possível que haja em relação ao parlamentar a chamada prisão-pena. O que é a prisão-pena? O camarada foi condenado num processo e o STF mandou prender o camarada para ele começar a cumprir a pena. É possível? É possível, sem problema nenhum.
Então, além da prisão em flagrante de crime inafiançável, segundo o Supremo Tribunal Federal, é possível a prisão pena do parlamentar também. Tranquilo? Mas, repito, não cabe preventiva, não cabe prisão temporária. E aí tem um ponto importante aqui que a gente precisa observar. Veja só, a Constituição, ela impõe um dever à autoridade que vai realizar a prisão do parlamentar. Porque se o camarada é preso em flagrante delito, imagina, a polícia militar lá em Brasília fazendo a diligência, viu o parlamentar com arma de fogo em mãos e tentando efetuar disparos em relação a uma vítima. Tentativa de homicídio, crime inafiançável, prende o camarada e leva ele para onde? Para a delegacia de polícia. Quando chega na delegacia de polícia, o que é que a autoridade policial vai fazer? Que no caso é o delegado de polícia. Ele vai lavrar o famoso APF, né, Bárbara? O auto de prisão em flagrante. O que é que ocorre aqui? A Constituição diz que a autoridade que lavrou o auto de prisão em flagrante deve informar a casa do parlamentar sobre a prisão. E esse prazo que a Constituição impõe, é um prazo de 24 horas. Então, o prazo de 24 horas aqui, é para a informação, chegar na casa do parlamentar. Beleza? Então, 24 horas para a informação chegar na casa do parlamentar. Então, quem é que vai levar essa informação? É exatamente o delegado de polícia. Ele vai mandar um ofício e vai dizer, olha, fulano de tal está aqui preso, lavramos o auto de prisão em flagrante, ele está à disposição de vocês aqui. Eu estou falando de prisão em flagrante, é o delegado de polícia, é outra coisa. Falando de prisão, aqui é prisão pena, se o camarada foi condenado, o STF mandou prender. Eu estou falando da regra. Parlamentar foi preso em flagrante cometendo um crime inafiançável. Vai para a delegacia. Chega na delegacia, o que é que o delegado de polícia faz? Lavra o auto de prisão em flagrante e em 24 horas ele faz o quê? Ele informa a casa do parlamentar. Então, se for um deputado federal preso em flagrante cometendo um crime inafiançável, o que é que o delegado de polícia vai fazer? Vai mandar um ofício para a Câmara dizendo, o cara está preso aqui por isso, por aquilo. Resolvam aí a vida de vocês, certo? Presta atenção com a pegadinha em prova. A próxima anotação que eu vou fazer aqui é a seguinte, é que a Constituição diz que depois que a casa é notificada, ela tem que deliberar se vai manter ou não a prisão do seu parlamentar. Vê que loucura. Quem dá a palavra final sobre a prisão ou não do parlamentar é a própria casa dele. É como se a casa do parlamentar, entre aspas, e bote muitas aspas aqui, tivesse o poder de conceder um habeas corpus a um deputado ou a um senador. Então, quem vai dizer se o camarada vai continuar preso ou não é a própria casa. Mas veja, hoje a gente ri, e de fato é motivo de piada a gente levar isso hoje em consideração. Mas na origem, a ideia era exatamente fazer um controle, porque o camarada poderia ter sido preso por causa de uma perseguição, por causa de uma opinião, por causa de um projeto de lei que ele apresentou, por causa de uma crítica ao governo. Então, de fato, na origem a ideia é muito boa. O problema é que hoje, né, a origem já não mais prevalece, né? Mas, enfim, aí o que a Constituição determina que a gente acabou de ver? Que em 24 horas a autoridade que foi responsável pela prisão informe a casa do parlamentar. E aí a Constituição diz que a casa, por maioria de votos, vai deliberar sobre a prisão ou não do parlamentar. Então, em linhas gerais, o que é que tem que acontecer? A casa tem que colocar em votação se vai manter ou não o sujeito preso. E para colocá-lo em liberdade, tem que ter a maioria de votos da casa. Então, a maioria dos parlamentares, se a gente lembrar que nós temos 513 deputados, 257 deputados precisam votar pela liberdade do camarada. Se não conseguir alcançar esse quórum, que é a maioria de votos, aí o camarada vai continuar encarcerado à disposição da justiça, certo? E se for um senador, como nós temos 81 senadores, 41 senadores precisam votar pela liberdade do sujeito, porque se não tiverem 41 senadores, o camarada vai continuar encarcerado. Por que eu estou contando isso antes de anotar? Para você não confundir uma pegadinha em prova. Esse prazo de 24 horas aqui não é para a casa deliberar se vai manter ou não a prisão do sujeito. Esse prazo é para a autoridade informar a casa. Ela pode colocar no dia seguinte, ela pode colocar na hora quando chegar, ela pode convocar uma sessão extraordinária para fazer isso, ela pode demorar 1 dia, 2 dias, 5 dias. Tem prazo no regimento, tá?
O regimento da Câmara, por exemplo, fala de até 5 sessões do pedido da informação chegar. Então, a informação chegou, a Câmara vai ter até 5 sessões para colocar aquilo em votação. Mas isso na prática, né, não é só uma orientação. Na prática isso não é cumprido, tá certo? Então veja, a autoridade responsável pela prisão informa a casa no prazo de 24 horas e a casa vai deliberar por maioria de votos, se vai manter ou não a prisão. Então, para derrubar a prisão, nesse quórum aqui no final das contas é para derrubar a prisão. Então, maioria dos parlamentares tem que votar para derrubar a prisão. Se não tiver maioria de votos, o camarada continua encarcerado. Pois não? Não, o processo vai rolar. Aqui a gente está falando só da prisão, tá? A questão do processo é outra coisa, tá aqui na parte de baixo. Segura aí. Porque os bloqueios que a casa pode fazer continuam. Não só na fase de investigação, mas na fase de processo também, certo? Mas eu queria que nessa primeira parte aqui a gente se concentrasse nisso. Então, deputado federal e senador pode ser preso? Pode. Em flagrante delito, se estiver cometendo crime inafiançável. Não cabe prisão preventiva, nem cabe prisão temporária. O STF entende que a prisão-pena pode acontecer. Se ele condenou o camarada no processo, ele pode ser preso por mandado de prisão para cumprir pena. Não tem nada a ver com prisão temporária nem prisão preventiva, tá? A autoridade responsável pelo auto de prisão informa a casa no prazo de até 24 horas para que a casa, por maioria de votos, analise se vai manter ou não a prisão do sujeito. Para conceder a liberdade dele, ou seja, para derrubar a prisão, tem que ser maioria de votos. Pois não? O crime. Certo. Não, aí é normal, a polícia faz a condução normal, não tem que precisar chamar ninguém, não. Prisão, meu amigo, algema, de vez em quando pega uns oficiais, uns soldados meio carrancudo lá em Brasília, tem até mãozada para aprender a ser gente, porque os caras tem deputado que é folgado, né? A gente sabe muito bem disso, né? Que vai querer dar carteirada, a pior coisa do mundo é você querer chegar e dar carteirada, né? O cara tá ali, vocês, por exemplo, quando estiverem lá patrulhando nas ruas, pô, tá lá no trabalho, um dia estressante, perigoso, pô, a missão de vocês, aí vem alguém querer dar carteirada, aí fazer igual o Capitão Nascimento fez lá naquele filme do Tropa de Elite 2, né? Tá saindo lá do hospital, tá lá numa blitz, aí vem o deputado, baixa essa arma aí, meu filho, quem é o comandante dessa operação? Aí o coronel abre lá a porta do carro e aí vocês sabem o que a história conta, né? Pois é. Então, normal, a polícia vai fazer o serviço dela normal e o único mandamento aqui que a Constituição exige é informar a casa. A Constituição não manda dar tratamento diferenciado a parlamentar se o camarada está cometendo crime, não. A autoridade policial tem a obrigação de fazer cessar a prática criminosa. Beleza? Alguém levantou a mão aí? Alguém perguntou alguma coisa? Não foi ele, né? Mas ele já perguntou aqui. Belezinha, né? Tranquilo? Porque a Constituição fala, Bárbara, maioria de votos, a maioria de votos é maioria de membros, né? Ou seja, é a maioria absoluta, tá? A maioria absoluta. Então, para derrubar a prisão tem que ter maioria de votos aqui, ou maioria absoluta. Ok, pessoal, entenderam? Tranquilo, certo? Então, isso aqui é a hipótese de prisão. Agora, veja que situação, em relação ao processo, tá? Vamos imaginar que o camarada foi preso, certo? Cometendo ali, né, foi preso em flagrante, cometendo um crime inafiançável. Belezinha? Que sono foi esse aí? Né? Assim mesmo. Depois piora. Imunidade formal relativa ao processo. Imaginem o seguinte: o camarada foi preso. Aí o Ministério Público está cometendo crime, ok, tem provas suficientes, denuncia o parlamentar. E o crime foi cometido após a diplomação e tem relação com o exercício da função. Onde é que a denúncia vai? Para onde é que a denúncia vai? Para o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ok. Veja que situação aqui. Vamos começar. Eu vou explicar e vou anotar. Presta só a primeira atenção aqui, tá? O que a Constituição diz? A Constituição diz assim, ó, que se o STF receber a denúncia contra o parlamentar, ou seja, iniciar um processo contra ele, porque houve uma denúncia, uma queixa-crime,
o STF tem que fazer o seguinte: o STF tem que informar a casa que iniciou o processo contra o parlamentar. Então sai uma mensagenzinha lá, um ofício do STF, dizendo assim: olha, o Ministério Público denunciou o deputado federal Helder por isso, aquilo, outro. Comecei o processo contra ele. Vai ter audiência, vai ter testemunha, vai ter não sei o quê. O processo está aqui rolando. Por que o STF tem que fazer isso? Porque a Constituição determina, no parágrafo 3º, que o STF faça, obviamente, a comunicação recebida a denúncia, porque a casa tem a prerrogativa de suspender o andamento do processo. Vê que situação. Aí por isso que eu disse, ó, tem a questão da prisão, que ela pode barrar, e se tiver processo contra o camarada, a casa ainda pode suspender o andamento do processo. Então a casa pode dizer assim: ei, para com o processo, vou deixar congelado. Lembram da buzina do Chapolin? Aquela buzina paralisadora? Pronto, a casa vai dar uma buzinada assim no processo no STF e vai deixar lá o processo congelado. Isso pode acontecer. Só que o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o passo a passo e quais são os requisitos constitucionais. Mas entenda primeiro a ideia. A imunidade formal relativa à prisão permite à casa do parlamentar, eventualmente, conceder a liberdade a ele, se a prisão, na visão da casa, tenha sido uma prisão equivocada, etc. e tal, tá? Isso na teoria, porque na prática basta ser um querido, um parceiro, que o cara vai para a rua, beleza? Então, na mesma proporção em que a casa faz uma análise de uma eventual prisão arbitrária, ela tem que fazer uma análise também se o processo iniciou-se contra o camarada por uma retaliação em virtude da sua atuação parlamentar. Então, vamos dar um passo a passo aqui. Ó. Em relação ao processo, a casa diz o seguinte: STF recebeu o processo, certo? STF iniciou o processo. Vou colocar assim que fica mais claro. STF iniciou o processo. Então, STF iniciou o processo. Qual é a obrigação que o STF tem após iniciar o processo? A Constituição diz, ó, que o STF deve notificar a casa respectiva. Ok? O STF deve o quê? Notificar a casa respectiva. E aí é o seguinte: uma vez que o STF notifica a casa respectiva, a casa pode eventualmente sustar o andamento do processo. Já entenderam essa lógica, não foi? Que é o congelar. A Constituição fala sustar. O sustar significa paralisar o processo, suspender o andamento do processo, tá? O processo vai ficar lá paradinho, ninguém vai fazer nada, não vai ter decisão, não vai ter audiência, vai ficar paradinho, esperando o tempo passar, certo? Pois bem, o STF iniciou o processo. Então, a obrigação dele é fazer o quê? Notificar a casa respectiva. Aí, veja. Ô, Helder, quando o STF notificar a casa respectiva, a casa vai automaticamente deliberar se suspende ou não o andamento do processo? Não. Alguém vai ter que fazer o pedido. Então, não é assim automático. Pode ser que o cabo seja um criminoso safado mesmo, que ninguém goste dele. O STF abriu um processo e ninguém quis. Ninguém liga. Deixa o negócio lá rolar, deixa a bomba rolar. Ok? Então, pode ser aqui, ó, que o STF tenha iniciado o processo contra o camarada, notificou a casa respectiva e ficou por isso mesmo. Agora, se alguém quiser fazer o pedido para que a casa analise, aí é o seguinte: primeiro, quem faz o pedido? Vou colocar aqui, ó. Quem faz o pedido de sustação? Vamos fazer em formato de ping-pong aqui, ó. Quem faz o pedido de sustação? Aí a Constituição diz o seguinte, ó: qualquer partido que tenha representação, qualquer partido que tenha representação na casa respectiva. Eita, Helder, entendi não. Como assim? Quem faz o pedido de sustação? O pedido de sustação é suspender o processo. Quem é que pode fazer esse pedido depois que a notificação de que o processo se iniciou chegou lá na casa dele? Quem é que pode fazer esse pedido? Aí a Constituição diz, ó:
qualquer partido político que tenha representação na casa respectiva. Como assim, Helder? O processo foi contra mim, deputado. Quem é que pode fazer o pedido de sustação? Qualquer partido que tenha pelo menos um deputado. Então, quando o texto diz aqui, ó, qualquer partido que tenha representação na casa respectiva, é qualquer partido que tenha pelo menos um deputadozinho lá, se for um deputado, ou qualquer partido que tenha pelo menos um senador. Partido que não tem deputado ou que não tem senador na casa respectiva, né? Não vai poder fazer esse pedido. Tranquilo até aqui, né? Quem é que faz o pedido de sustação? Qualquer partido. Agora, vai fazer pedido a quem? Quem é que vai receber esse pedido? Vamos anotar aqui, ó. Quem recebe o pedido? Quem recebe o pedido? Quem recebe o pedido? Aí a Constituição diz que quem vai receber o pedido é a mesa diretora da casa. Transformando em miúdos. Se tiver algum pedido hoje na Câmara dos Deputados de sustação de processo, vai chegar na mesa de quem? De Arthur Lira. Se for lá no Senado, vai chegar na mesa de quem? De Pacheco. Não é verdade? Então, ó, quem recebe o pedido aqui? Vamos colocar. Quem recebe o pedido? Aí a Constituição fala, a mesa diretora. Certo? Então, mesa diretora. Beleza? Então, é a mesa diretora quem é que vai receber, quem vai receber esse pedido. Aí veja a questão aqui, que é uma questão básica, tá? Porque na política, meu amigo, se não tiver, aliás, com prazo, existindo prazo, a turma deixa para lá e ninguém coloca nada em votação, imagina se a Constituição não prevesse absolutamente prazo nenhum. Aí a Constituição diz assim, ó, que existe um prazo para que a casa analise esse pedido, certo? E o prazo é improrrogável, inclusive. Então, veja, quando algum partido político faz junto à mesa diretora um pedido de análise de sustação do processo, o que é que vai acontecer? A Constituição determina que a casa vai ter um prazo improrrogável de quantos dias? Quem lembra? 45 dias improrrogáveis. Então, ó, prazo para análise do pedido. Vamos colocar aqui a pergunta e a resposta. Prazo para análise do pedido. Então, prazo para análise do pedido. Aí a Constituição coloca 45 dias improrrogáveis. 45 dias improrrogáveis. Beleza? Então, ó, STF iniciou o processo, notifica a casa. Automaticamente a casa vai abrir um processo para analisar a suspensão do processo. Abrir um processo para analisar a suspensão do processo. Vai analisar um procedimento? Não. Por quê? Porque alguém tem que fazer esse pedido. Quem faz o pedido de sustação? Qualquer partido que tenha representação na casa respectiva. Quem recebe o pedido? E qual é o prazo para análise do pedido? 45 dias improrrogáveis. Belezinha? Então tá aqui algumas informações importantes. Veja, eu vou acrescentar outras informações aqui e na sua anotação você continua puxando a perninha aqui para ficar mais organizado. Infelizmente acabou, não dá para escrever aqui, né? Eu lembrei de uma... Minha filha. Me assustei agora, viu? Eu lembrei de uma história que, na pandemia, essa história de... Eu uso uma mesa digitalizadora, né, nas gravações de aula, etc. e tal. Aí eu lembro que a primeira aula presencial que eu fui dar numa faculdade que eu trabalhava à época, e era uma faculdade super tecnológica e tal, aí na sala lá que eu estava dando a aula, aí tinha uma televisão bem grande, né? A gente fazia a projeção das coisas, não sei o que e tal. Aí tá eu, vice amiga, aqui, ó, explicando o pessoal, tal, não sei o que. Aí eu disse, não, inclusive preste atenção nesse dispositivo aqui. Aí eu peguei a caneta, na hora aqui, ó, eu ia dar uma arriscada com toda a força do mundo na televisão, imaginando que era um quadro, uma mesa digitalizadora. Na hora, faltou 1 milímetro assim para eu encostar na televisão. Chega, deu aquela congelada, sabe? O coração chega... Aí eu olhei assim para a turma, eu ia dar só uma arriscada leve aqui, mas vamos continuar. Ninguém entendeu o tamanho do drama, porque eu realmente me assustei. Porque com a força que eu ia fazer aqui, dar uma pressionada, podia ter dado uma leve danificada naquela televisão, né? Mas uma pequena arranhada, né?
Então, pois é. Então, o salário do mês, né? Então, veja. Tá, a gente tem isso aqui, beleza? Processo, tal, não sei o quê. Então, você vai anotar aqui mais embaixo, porque tem alguns detalhes importantes ainda, tá? O primeiro detalhe é o seguinte.